uma Bíblia, aí vamos refletir sobre a palavra de Deus. Vamos falar sobre as grandezas do Altíssimo. Em nome de Jesus. O Salmo 118, só o verso 1, em nome de Jesus. Você está aqui no programa Brasil com Cristo, na Rádio Tabocas FM, Rádio Tabocas FM, a rádio mais ouvida aqui da Vitória de Santo Antão. Mas vamos refletir. Abra a sua Bíblia aí, a sua Bíblia Sagrada, no Salmo 118, que diz assim: rendei graça ao Senhor, pois Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Em nome de Jesus. E na reflexão de hoje, vamos falar sobre o amor que dura para sempre. E sabe qual é esse amor que dura para sempre? É o amor de Deus. É o amor de Jesus. Mas para que a gente venha entender este salmo, esta canção, esta poesia, no Salmo 118, vamos entender primeiro de que o Salmo, há 34 séculos, o Salmo ele teve contribuições de escritores como Davi, como Moisés, Asaf, Coré e outros levitas. O Salmo foi atribuído a eles. Eles teve a sua contribuição a este Salmo. O Salmo também foi falado sobre os reis, os camponeses, homens de Deus, canções, poesias. O Salmo tem 150 capítulos, mas não é só de uma autoria. Tem várias pessoas que contribuíram no Salmo. E a palavra Salmo, como você vê na sua Bíblia, ela veio da Septuaginta, ela veio do grego, mas ela teve uma grande importância e ela foi revisada dos livros latinos, ou do idioma latino, pois sabemos que o primeiro idioma que fizeram a Bíblia foi o latim. Os pais da igreja, os pais patrísticos, foram eles que, naquela época de Roma, a única língua que se falava, que predominava Roma, predominava o império, a província de Roma, era o latim. Então a Bíblia foi escrita no latim. Mas depois foi revisada. E com essas revisões, a Bíblia foi tirada do hebraico para o grego, que se chama a Septuaginta. E este salmo, como você observa no início do salmo, ele começa com uma canção, ele começa com a palavra louvor. E essa palavra louvor, no hebraico, ela quer dizer halel, porque é uma palavra dos hebreus, é uma palavra que foi traduzida para o português, mas ela tem uma raiz que significa louvor, halel. E os judeus, eles usavam essa palavra, ele usava o louvor nas suas comemorações, ele usava o louvor nos momentos das suas cerimônias, quando os judeus se ajuntavam. E essa palavra, esse louvor, também começou a ser conhecido como halel do egípcio, ou do Egito. Por quê? Porque os judeus, eles estavam ali presos no Egito. Eles eram escravos do Egito. E quando eles estavam escravos do Egito,
Eles usavam o louvor para a Páscoa, para as festas judaicas, para comemorações importantes na sua tradição judaica. Então, por isso que foi usado, essa palavra começou a ser usada no Egito, Halel. Mas esse Salmo 118, ele não tem autoria. Ele não tem autoria, este Salmo. Se você vê na sua Bíblia, esse Salmo não está tendo contribuição no nome de ninguém. Este Salmo ficou anônimo. Alguém que escreveu este Salmo talvez esqueceu de colocar o seu nome. Mas está escrito na Bíblia e é desconhecido. Mas existe várias opiniões, existe vários escritores e pregadores que se diz que este Salmo foi de Davi. E um deles foi Calvino, o grande Calvino, o homem de Deus Calvino. Ele diz que este Salmo não tem autoria de ninguém, é desconhecido. Mas possivelmente este Salmo, ele foi atribuído a Davi. Mas outros dizem que este Salmo, ele foi atribuído ao templo de Jerusalém, quando foi destruído e quando foi reconstruído na época de Esdras, quando Esdras começou a fazer ali o piso, a base para reconstrução, né? Para a reconstrução do templo. Outros dizem que este salmo ele foi escrito na unção de Davi, quando Jessé ele ungiu Davi, assim quando Deus disse para Samuel que era Davi que ia ser o rei de Israel. Mas outros começam a falar que este salmo também pode ser contribuído a Moisés. Ou algumas pessoas, alguns escritores, pesquisadores, chegam a opinar e a dizer que esse salmo foi construído ou foi atribuído ao profeta Moisés. Mas não importa quem foi, não importa que o salmo está na Bíblia e que Deus está falando com você agora no programa Brasil com Cristo e também está falando comigo nesta noite, está falando conosco. Mas este salmo ele tem contribuição ou ele tem um sentido messiânico. Ele foi escrito, mas ele escreveu este salmo. Quem escreveu este salmo numa canção, numa poesia, falando sobre o Messias, sobre Jesus, sobre o grande Deus do céu e da terra. Louvado seja o santo nome de Jesus. E a frase que nós vamos usar hoje para entender o que Deus quer falar conosco hoje no programa Brasil com Cristo é que o amor de Deus dura para sempre. Esta frase você vai encontrar aí, no Salmo 118. Lá no finalzinho do primeiro versículo, você vai encontrar que o amor de Deus dura para sempre. E vamos entender por que o amor de Deus dura para sempre. Por que você acha que o amor de Deus dura para sempre? Porque alguém escreveu este salmo falando no sentido do amor de Deus. Em nome de Jesus. E para que nós vamos entender nesta noite, chegamos a uma compreensão, um sentido daquilo que Deus quer falar com você nesta noite, quer falar comigo. O nosso Jesus Cristo, o Yahvé, o Eterno, Jafé, quer falar com você. E o primeiro ponto que nós podemos começar a observar, analisar, a aprender, ou tentar ver a mensagem que Jesus, nesta noite, Ele quer falar ao teu coração. Porque o amor de Deus dura para sempre.
O primeiro ponto que nós podemos entender porque o amor de Deus dura para sempre. Porque Deus não deixa de amar. Porque a sua própria natureza é o amor. O amor está dentro de Deus. O amor habita dentro de Deus. As pessoas, para que possam amar, elas têm que ter um incentivo. Um ser humano, para amar alguma coisa, ele tem que começar a olhar, observar, ele tem que usar os seus olhos, ele tem que se agradar, para que o amor venha entrar dentro dele, para que o amor venha entrar dentro dela. Mas Deus não. Deus não precisa disso. Deus não precisa conhecer nada para que ele venha amar alguém. Deus não precisa incentivo de ninguém para que ele venha te amar. Deus não precisa de incentivo de nada para que ele venha amar alguma coisa, a terra, o universo. Não, porque o amor já habita dentro de Deus. Independente da sua existência, da minha existência, Deus é amor. Antes do ser humano, antes dele criar o ser humano, antes dele ele fazer o ser humano, antes dele fazer o universo, o amor já habitava dentro de Deus. O amor já estava dentro do eterno, do Yahvé. O amor já estava dentro, em nome de Jesus. E nós podemos observar de que no capítulo 8, aliás, no capítulo 3 de Gênesis, e no versículo 9, vamos ver sobre a queda do homem. Deus fez o jardim. Deus colocou Eva e Adão para tomar conta do jardim. Deus colocou eles para ser regente. Deus colocou Adão para ser regente, para liderar. Deus colocou Adão para ser o pai da casa, né? O pai do jardim. Deu a chave do jardim a Adão. Mas de repente, como você sabe da história, eles pecaram, eles caíram. A serpente enganou Adão e Eva por conta da sua falta de vigilância. E naquele exato momento, no capítulo 3, no versículo 9 de Gênesis, você vai observar de que Deus falou com Adão. Deus chamou Adão. Deus começou a procurar Adão para saber o que havia acontecido. A história nos diz que Adão estava lá, se escondeu com vergonha, porque ele sabia que já estava caído, já tinha pecado. Porque a natureza de Deus é santa, em nome de Jesus. Mas naquele exato momento, Deus teve aquela conversação com Adão, teve aquele diálogo com Adão, aquela comunicação com Adão, e de repente, Deus poderia simplesmente destruir Adão. Mas ele pegou Adão e tirou Adão do jardim. E deu a Adão e a Eva mais uma oportunidade. Eles estavam caídos. Adão e Eva estavam caídos. Você já imaginou se Deus não tivesse amor? Você já imaginou se o amor de Deus não estivesse dentro dele? Você já imaginou se ele tivesse o seu sentimento, o meu sentimento? Você investir em alguém, você investir em algo e aquela pessoa trazer uma decepção na sua vida, aquela pessoa chegar, lhe trair a sua confiança, desobedecer as suas ordens, e você vê que tudo aquilo que você investiu foi caído para o fundo do poço. Você já imaginou qual era ser a sua atitude? Qual era ser a minha atitude? Você ia olhar para essa pessoa e dizer assim: olha, eu não vou perder mais tempo com essa pessoa. Eu investi, eu tive uma grande decepção. Eu chorei, me desobedeceram, eu dei uma ordem, eu investi, eu dei toda a minha vida. Louvado seja o santo nome de Jesus. Deus poderia ter desistido de Adão e Eva, mas em nenhum momento Deus desistiu. Sabe por que Deus não desistiu? Porque o amor de Deus dura para sempre. Deus não muda.
O amor de Deus não acabou por conta da desobediência de Adão e Eva. Não iria acabar, porque Deus ainda estava amando. O amor de Deus por Adão e Eva, pela raça humana, estava dentro dele ainda. Louvado seja o santo nome de Jesus. E depois de muitos séculos, Deus poderia ter mudado o seu amor. Deus poderia ter mudado o seu comportamento com o ser humano. Mas Deus não mudou. Ao contrário, o ser humano foi que mudou. O pecado que foi crescendo cada vez mais. O pecado foi cada vez mais subindo. Mas o amor de Deus não mudou. Nós que possamos mudar. O pecado pode entrar dentro de você. O pecado pode estar dentro de mim. E o pecado pode fazer você mudar. Mudar o seu pensamento. Mudar o seu jeito. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Isso não vai mudar o amor de Deus por você. Você pode pecar, mas o amor de Deus não vai mudar por você. Você pode errar, mas o amor de Deus não vai mudar. Você pode falhar, mas o amor de Deus não vai mudar. Você pode ter toda a transformação ao contrário, para o mal. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu querido ouvinte. O amor de Deus dura para sempre e o amor de Deus não muda. Porque Deus é amor. É da sua natureza divina amar. Louvado seja o santo nome. Deus poderia ter desistido da humanidade. Aleluia. No capítulo de Gênesis, no capítulo 8, versículo 3. Quando Deus olhou para a humanidade e viu que a raça humana, louvado seja o santo nome de Jesus, a raça humana estava em pecado. Estava envergonhando o seu nome. Mas Deus olhou da terra e viu Adão, viu a Noé e viu a sua família. E colocou na arca. E ali Deus poderia ter acabado com a nação. Mas mais uma vez, o amor de Deus foi maior. Deus disse, eu não vou acabar. Eu não vou acabar com eles. Eu posso ter matado muitos que não querem nada comigo. Até porque Deus não matou. Foi uma escolha deles. Deus mandou Noé fazer a arca. Mas eles não acreditaram em Noé. E eles preferiram desobedecer. Mas assim mesmo Deus não desistiu. E aquelas pessoas foram mortas. A água invadiu a cidade. E ficou somente a arca na montanha. Lá presa da montanha. E na água. Mas não aconteceu nada com Noé e com sua família. Louvado seja o santo nome de Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido ouvinte da Retabocas FM. O amor de Deus é tão forte. O amor de Deus é tão grande na tua vida e na minha vida. Que por mais que você erre, por mais que você falhe, mas Jesus, Ele nunca desistiu de você. Por mais que você peque, Jesus, Ele nunca desistiu de você. Sabe por quê? Porque o amor dele dura para sempre. Quando se diz para sempre, é que não muda. Que o amor dele dura, é firme, feita rocha. E é para sempre, porque não muda. Louvado seja o santo nome de Jesus. Tudo pode acontecer na tua vida diferente. Eu quero dizer uma coisa para você. O amor da tua vida, o amor verdadeiro que você pode receber, é o amor de Yahvé, é o amor de Jesus. Esse é o amor verdadeiro. Pecamos contra Ele. Deixamos muitas das vezes Deus triste. Deixamos muitas das vezes Deus envergonhado pelas nossas ações. Mas assim mesmo, com as nossas ações erradas, Ele ainda não deixa de amar. Você pode até não querer nada com Deus, mas Ele quer com você. Você até mesmo não pode querer nada com o Evangelho, mas assim mesmo Jesus quer. Aleluia! Você pode rejeitar a palavra, mas assim mesmo, Jesus, Ele não te rejeita, ainda que você rejeita a palavra, ainda que você rejeita a ação do Espírito Santo, mas o amor de Deus, Ele sempre vai durar na tua vida. É o amor dele. O amor de Deus é forte.
Deus está pronto para perdoar. Quantas das vezes você errar? Quantas das vezes você pecar? Quantas vezes você falhar? Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido ouvinte da Rádio Tabocas FM. O amor de Deus está pronto. Deus não guarda mágoa. Louvado! Nós guardamos mágoa de alguém. Quando alguém faz alguma coisa, quando alguém tem uma ação, aleluia, maligna, ou uma ação má contra nós, chegamos a ficar um pouco magoado, pensativo. Não queremos, muitas vezes, aceitar e a perdoar. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você pode pecar, você pode fazer o que você quiser, mas o amor de Deus, ele não muda. Aleluias. É um sentimento forte. Louvado seja o santo nome de Jesus. E porque o amor de Deus dura para sempre? O segundo ponto que nós podemos aprender é porque o amor de Deus não é interesseiro. Deus nos ama desde o ventre. Sabe por que o amor de Deus dura para sempre? Porque o amor de Deus não é interesseiro. Ele não ama as pessoas pelo que as pessoas têm. Ele não ama as pessoas pelo que as pessoas é. O amor de Deus é independente das condições sexuais. Louvado seja o santo nome de Jesus. Social, econômica. Glórias a Deus. Louvado seja o santo nome de Jesus. Não é dependente de interesses. Às vezes o ser humano, para amar, o ser humano ele precisa ter algo que venha lhe beneficiar. Algo que venha lhe dar, aleluia, interesse. Mas a Bíblia diz que Deus nos ama desde o ventre. Desde o ventre da tua mãe. Desde o ventre da minha mãe. O próprio Isaías diz que Deus conhece, que Deus sabe. Aleluia. Antes de você nascer, antes de eu nascer, aleluia, ele já sabia que você ia ser. Ele já sabia a sua formação. Ele sabia a sua imagem física, como iria ser. Louvado seja o santo nome de Jesus. O amor de Deus não tem interesse. Por isso que o amor de Deus dura para sempre. Alguém para amar precisa de algo que venha lhe dar interesse e que venha lhe dar benefício. O amor de Deus não busca benefício próprio. Não. Deus não ama você para ter benefício. Deus não precisa de amar ninguém para ter benefício. O amor de Deus é de sua natureza. Ele ama você. Ele me ama porque nós somos criatura dele. Ele que criou você. Ele que nos criou. Louvado seja o santo nome de Deus. Deus ama independente da classe social. Pode ser pobre, pode ser rico, não importa, pode falar bem, pode ser intelectual, ou talvez não pode ser. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Ele te ama. Louvado seja. Você pode olhar para aquele mendigo. Você pode olhar para aquela mulher que está na rua, debaixo da ponte suja. Talvez drogada. Talvez na lama. Que a sociedade não dá nada. Que as pessoas passam perto dele ou perto dela e começam a sentir um mau cheiro. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Ele pode estar sentindo mau cheiro, ele pode não estar com a roupa limpa, mas o amor de Deus está sobre a vida dele. Deus ama ele a si mesmo. Deus até não pode aprovar suas ações. Deus até mesmo não pode aprovar as minhas más ações. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O amor de Deus é independente da classe social. É independente de interesses próprios. Deus não busca interesses próprios. Louvado seja o santo nome de Jesus. Ele não precisa. Ele é dono de tudo. Ele é dono do universo. Deus não precisa de mim, de você. Deus poderia estar no céu com os anjos e com o próprio Jesus. E não perder tempo comigo, com você, que pecamos,
que erramos, que fizemos tantas as coisas, que chegamos a envergonhar a sua imagem, que chegamos até mesmo a fazer coisas que, aleluia, que a sua imagem, que o seu nome foi envergonhado. Louvado seja o santo nome de Jesus. Mas sabe por quê? Ele não desiste de você e de mim. É o amor de Deus. É o amor do Pai. É o amor do Filho. É o amor do Espírito Santo na tua vida. O amor de Deus não acaba independente dos nossos pecados. Independente do seu pecado. Independente do meu pecado. O amor de Deus, ele não acaba. Louvado seja o santo nome de Jesus. E o terceiro ponto que nós podemos ver neste versículo, neste Salmo 118, que foi uma frase que foi colocada ali neste versículo. Porque o amor de Deus dura para sempre. E o terceiro ponto que nós podemos observar e ver é que o amor de Deus é eterno, não muda. É um sentimento perpétuo, que dura para sempre, eterno, e que não cessa, nunca continua. Louvado seja o santo nome de Jesus. É um sentimento perpétuo. Nada vai mudar. Nada muda. Aleluia! Até mesmo quando a humanidade pecou, talvez o diabo chegou para Deus e disse: olha, Deus, talvez teve essa conversa, eu estou dando aqui só uma opinião, só uma imagem, só algo figurativo. Talvez Deus falou, ou talvez o diabo falou para Deus: desiste da humanidade, Deus. A humanidade te pecou. A humanidade envergonhou o teu nome. Mas eu disse: não, eu não posso desistir, porque o meu amor, o meu sentimento é perpétuo. Não muda. É eterno. Você sabe que é uma coisa eterna? É uma coisa que vai muito além. Talvez alguém deixou de amar você por algum ato que você fez, por uma falha. Mas eu quero dizer para você que o amor de Deus é eterno. E Ele te ama. Louvado seja o santo nome de Jesus. E vamos ver no livro do Evangelho de João, capítulo 3. Capítulo 3 e o versículo 16, que diz assim: louvado seja o santo nome do Eterno. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado seja o santo nome de Jesus. Será que o amor de Deus não é forte por mim e por você? Será que o amor de Deus não dura? Depois de muitos séculos, depois de muitos anos, a humanidade ainda não tinha parado de pecar. A humanidade ainda não tinha parado de envergonhar o nome do Yahvé. Mas assim mesmo, ele disse: não, peraí, eu não vou desistir não. É porque eu amo. Essa humanidade me envergonha. Essa humanidade faz tantas das coisas ruins. Essa humanidade se joga na lama do pecado. Mas eu estou vendo que eles estão perecendo. Eu não desisto dessa humanidade. Eu não desisto deles, porque o meu amor, ele dura para sempre. O meu amor é eterno. O meu amor é perpétuo. Louvado seja o santo nome do Yahvé, Jesus. E Deus olhou para a terra e disse: olha, eu vou mandar o meu filho. E a Bíblia diz com expressão que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus não conseguiu ver, Deus não quis ver as falhas, os defeitos. Se Deus fosse colocar na balança o meu pecado, as minhas ações, as suas ações, Ele iria desistir de você, rapidamente Ele iria desistir. Se Ele fosse olhar para os seus passos e para os meus passos, Ele iria desistir rapidamente.
Mas ele disse, não, eu vou olhar porque eu amo. E a Bíblia diz que ele deu o seu único filho. Sabe o que foi que Deus fez? Louvado seja o santo nome de Deus. Ele pegou o seu filho inocente. Ele pegou Jesus inocente. E ele fez com que Jesus fosse culpado no meu lugar e no seu lugar. Jesus Cristo estava lá naquela cruz. Estava lá com aquela coroa. Você sabia que aquela coroa era para você? Mas o amor de Deus dura para sempre. E ele não deixou que colocasse na sua cabeça. Você sabia que aquele prego, que aquela estaca era para colocar na sua mão, na palma da sua mão? Mas sabe por que não foi? Porque o amor de Deus dura para sempre e ele não quis que a sua mão chegasse a ser furado. Louvado seja aquela cruz que foi carregado. Aleluia, que diz alguns historiadores que pesava 40 quilos e que o caminho para Gólgota era mais ou menos de 1 quilômetro. E o caminho era uma subida. Você já imaginou você carregar um peso 1 quilômetro subindo de 40 quilos ao ponto de chegar quase 1 quilômetro? Ele vai pesar mais de 400 mil quilos. Porque pela distância. Mas ele escolheu Jesus no seu lugar. Aleluia. Jesus estava naquela cruz. E alguns diziam, Senhor, se tu é Deus, desce essa cruz. Jesus passou por vergonha. E essa vergonha era para você, era para mim. Mas o amor de Deus durava para sempre, dura para sempre. E ele disse, não, eu vou mandar o meu filho para ser envergonhado no lugar da humanidade que está em pecado. Eu vou mandar o meu filho morrer por eles. Eu vou mandar o meu filho ser humilhado. Eu vou mandar o meu filho ser vendido. Eu vou mandar o meu filho, Jesus Cristo, morrer na cruz de sangue. Jesus derramou o seu sangue por mim, por você, pelo amor de Deus. Foi o amor de Deus que durou para sempre. Se Deus não te amasse, se Deus não me amasse, Jesus não tinha subido naquela cruz, mas ele subiu naquela cruz porque o amor de Deus dura para sempre na tua vida e na minha vida. Louvado seja o santo nome de Jesus. E eu quero dizer uma coisa para nós terminarmos a nossa reflexão. Se você olhar para um lado, se você olhar para o outro, e você achar que ninguém te ama, que ninguém te vê, eu quero dizer uma coisa para ti nesta noite. Olha para cima, olha para o céu, porque alguém está te vendo, alguém te ama. Entrega a tua vida a Jesus. O amor de Deus ainda dura. O amor de Deus ainda está sobre a tua vida. Aleluia, larga esta vida que você tem. Talvez você viva uma vida que não agrada a Deus. Talvez para a sociedade você não vai chegar em lugar nenhum. Talvez para a sociedade você já é descartado, já é lixo. Mas eu quero dizer que o amor de Deus transforma. O amor de Deus purifica. O amor de Deus salva. O amor de Jesus na minha vida e na tua vida. Louvado seja o santo nome de Jesus. Entrega a tua vida para Cristo. Entrega a tua vida para Jesus. Aleluia. Liga para o telefone 3523-3304. Entrega a tua vida. Aleluia. Porque o amor de Deus dura para sempre. Ele não muda. O amor de Deus não muda. E se tu não entregar a tua vida para Jesus, o amor de Deus ainda está de pé. Ele não vai deixar de te amar. Se tu quiseres continuar nesta vida, se tu quiseres continuar neste mundo, se tu quiseres não aceitar o Evangelho, eu quero dizer uma coisa para você, meu querido ouvinte da Retabocas FM. O amor de Deus ainda vai durar na tua vida. Deus não vai deixar de te amar porque tu não aceitaste Jesus. Não, Ele ainda te ama.
porque Ele nunca vai deixar de te amar. O amor de Deus é perpétuo, é eterno, é um amor que nunca muda. O amor de alguém na tua vida pode mudar. A Bíblia diz que pode uma mãe se esquecer do seu filho. Ainda tem essa possibilidade. Uma mãe pode se esquecer do seu filho, pode abandonar, pode deixar de amar. Você vê por aí casos que a mãe deixa o seu filho, abandona por coisas banais. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O amor de Deus nunca muda. Em nome de Jesus. Vamos ao louvor e daqui a pouco nós voltamos com a programação Brasil com Cristo na Rádio Tabocas FM. Em nome de Jesus.